Bom dia a todos, pessoal. Vamos começar a sessão anatomoclínica, né? Mais uma. Vamos chegando. Dia 13 do 12 de 2024. Então, hoje nós temos também, além da própria sessão, uma boa notícia, né? Que Ricardo tem acompanhado lá, que a gente tem essa luta para a gente começar as autópsias minimamente invasivas, né? A gente já apresentou alguns casos aqui de autópsia minimamente invasiva, mas do Couto Maia, né? Casos muito interessantes, né? Durante a pandemia da Covid, né? Teve esse projeto com a Secretaria de Saúde, então tem o patologista Geraldo, né? Geraldo foi em São Paulo, fez treinamento, inclusive ele não vai ter aqui hoje, até porque ele está com Rosa Brim, né, lá testando lá algumas coisas lá no SBO, também com os cadáveres, entendeu? Com a questão da radiologia também. Então, repara só, ontem recebi essa notícia de que nós oficialmente começamos a autópsia minimamente invasiva hoje. Então, quando tiver o primeiro paciente com permissão, a gente começa a fazer as autópsias minimamente invasivas. O que é que isso significa em termos de ensino aqui para a Faculdade de Medicina, né? Nós tínhamos autópsias aqui como uma rotina, né? No passado, praticamente os pacientes que faleciam, né? Esses pacientes, a família que permitia, normalmente permitiu, e ele tinha autópsia, né? Era interessante porque a gente poderia assistir as próprias autópsias, né? Nós, estudantes internos e residentes também, mas esses casos, estou falando aqui da autópsia minimamente invasiva. Não sei se você está sabendo que hoje, oficialmente começa as autópsias minimamente invasivas aqui. Então, está aqui. A professora Guaracina conhece bem a história nossa, como era. As autópsias eram rotinas aqui, né? E elas fomentavam as sessões anatomoclínicas, fomentavam as sessões de óbito, os casos também que iam até para as disciplinas mesmo, que a gente tem na clínica, a gente tinha, né, se fazia essas correlações da clínica com a patologia também, né? E para a formação dos residentes de patologia é realmente uma riqueza muito grande. Então, as autópsias minimamente invasivas, como você não precisa abrir o paciente, né, você tem guiado com ultrassonografia e como se estivesse fazendo biópsias dos órgãos, isso vai facilitar com que as famílias, né, permitam, né, e as autópsias sejam feitas. De forma que eu acho assim, que para o ensino é muito importante. Eu até estimulo muito vocês, quando tiverem óbitos nas enfermarias, que vocês acompanhem também, não é? As autópsias, e você acompanha a histologia também, depois que feita, né, a histologia, né? Acho que vai ser um aprendizado muito importante. É uma vivência de um caso que você viu na enfermaria, que você vai ver depois a conclusão também na patologia também, muito importante. Então, nessa sessão anatomoclínica de hoje, né, eu vou passar aqui, eu só estou aqui para dar notícia mesmo, porque você é o moderador, tá certo? Vou passar para você. Então, nós vamos ter o professor Ricardo Barbeirinho, que depois eu preciso conversar com você da organização da sessão, certo? Que acho que a gente está precisando melhorar, porque a Elvira está tendo muita dificuldade, mas deixa para depois. Não vou trazer problema para aqui. Você resolve depois, isso aí. E aí nós vamos ter o caso clínico, você, Fabrício, vai apresentar. Pois temos aqui a residente da patologia, Niara Almeida, que ela falou. Almeida também, Niara Almeida, né? E a professora Adriana Latado vai discutir o caso. E o moderador. A professora Guaracina está aqui, que é patologista, para acompanhar, para dar força à residente, importante, preceptora, professora, por favor. Bem, bom dia a todos. Eu queria até fazer uma sugestão que eu já lhe fui fazer em público. E a Adriana, que é coordenadora de disciplina, o caso clínico deve gerar perguntas para a prova. Isso vai incentivar o estudante da sua disciplina a vir. Entendeu?
é um bom estímulo. Porque a disciplina, carga horária, é de segunda a quinta, não tem sexta. E sexta ele tem outras disciplinas. Estamos falando da 8º semestre, só por isso. Não, eu botaria a questão na clínica 1, na clínica 2, faria questão. Quem não puder vir à sessão, assiste. Vê o quadro, incentiva, né? E aí você vai... Porque o ser humano, você tem que incentivar, entendeu? Então, só uma coisa, em relação à última sessão, houve uma queixa que eu não estava controlando o tempo. Então, é o seguinte, a sessão não é só da clínica médica. Então, o doutor Fabrício vai apresentar concisamente, vai abrir para a gente perguntar, e vai depois ser comentado pela doutora Adriana, mas isso não é o ad infinito. Depois vamos discutir a imagem e a patologia, de forma que no final tenha tempo também. Então, já vou passar para Fabrício e aproveitar para saudar a cardiologia que está em peso aqui, viu? Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabrício, sou residente de cardiologia do primeiro ano daqui do UPS e vou iniciar hoje a minha primeira sessão aqui nessa sessão magna clínica médica. Espero que seja enriquecedor, né? É um caso muito importante, inusitado aí da clínica médica, cardiologia e patologia. E é um caso importante de uma paciente JBJ, 53 anos, feminino, negra, primeiro grau completo, aposentada, trabalho doméstico, natural de Aiquara, Bahia, e procedente de Jequié, Bahia. A história da paciente é portadora de hipertensão arterial de longa data, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e um histórico de infarto agudo do miocárdio prévio, em tratamento farmacológico para suas comorbidades. Vinha, nos últimos anos, referindo episódios de dispneia aos esforços, estes habituais, e dor precordial, mal caracterizada, aos esforços médios, e referia em alguns momentos também em repouso. Negava pré-síncope, síncope ou palpitação. Trazia, nas consultas iniciais, ecocardiogramas que mostravam alteração segmentar em ventrículo esquerdo e fração de inversão do ventrículo esquerdo levemente reduzida, 42%. A partir da admissão, foram solicitados novos exames laboratoriais e de imagem, porém, com a pandemia da Covid-19, houve um atraso na realização de alguns destes. Ela vinha, na primeira consulta, em uso de AS 100 mg ao dia, atenolol 25 mg ao dia, losartana 100 mg ao dia, espinolactona 25 mg, hidroclorotiazida 25, simvastatina e metformina 850 mg. De interrogatório sistemático, ela referia uma dor crônica em nível de coluna lombar, tórax lombar, mal classificada, mal especificada, e também uma dor também em joelhos, que essa última foi mal investigada. Né? Em relação à dor na coluna tórax lombar, ela fez uma ressonância magnética com o ortopedista externo, né? E foi evidenciado alterações degenerativas vistas nos exames. Diante desses médicos, ela tem história com infarto do agudo miocárdio inferior em 2009, porém ela já chegou com essa história para a gente, acompanhamento com outro médico assistente, né, e trazemos exames de testes funcionais para isquemia miocárdica, como o teste ergométrico e cintilografia de perfusão miocárdica, que serão apresentados adiante. Ela referia também, na ocasião, alergia a bezetacil e diclofenaco, negava transfusões prévias e menopausa aos 51 anos. A história familiar, mãe falecida de AM aos 50 anos e sem outros dados relevantes. De hábitos de vida, cessou o tabagismo há 20 anos, né? Ela tinha uma carga tabágica razoavelmente baixa, 6 maços ano, negou atilismo ou uso de drogas ilícitas. O exame físico, na admissão da primeira consulta do ambulatório, ela chegou com a PA de 100 por 70 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, pulso cheio, rítmico, frequência respiratória 16 incursões por minuto, saturação de oxigênio 98% em ar ambiente, uma altura de 1,55 e um peso de 57,5 kg, com IMC de 23,9. Vou passar rápido, o neuro não tinha nada de nota, lúcida orientada, sem déficits, sem evidência de episódios, pupilas isofotorreagentes.
De pescoço não tinha adenomegalia, tireoide normal, e a inspeção também. No aparelho cardiovascular, o precorde calmo, ictus não palpável, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas. E o sopro sistólico graduado 2 em 4 em foco mitral e em foco aórtico. Ausência de estágio jugular, 45 graus. De respiratório também, nada a declarar. Abdômen tampouco, extremidades também, ausência de edemas. E aquecidas. Diante do proposto, qual é a sua lista de problemas com base nos dados apresentados? E quais dados clínicos que considera importantes não foram mostrados? Aí eu vou assumir que eu quero ver todo mundo participando aqui. Bom dia para todos. O que é que vocês acham que essa paciente tem de lista de problemas, né, em relação à parte de anamnese e exame físico? Não vale não participar, hein? Deixa eu estimular ele aqui. Até porque eu vi aqui, até por professores, existe um pouco de dificuldade quando a gente fala assim de problema. E depois você está falando isso de uma forma muito apropriada, antes de perguntar o que é que você está pensando de suspeita diagnóstica, tá certo? Porque a gente segue uma sistemática, o raciocínio clínico. Às vezes a gente não percebe, quando a gente já é experiente em raciocínio clínico, que a gente obedece uma sistemática da forma de pensar. E a gente tem muito cuidado de evitar ou de reduzir vieses, né, cognitivos, né, aqueles vieses até de você se prender demais no achado, e aquele achado ali você termina conduzindo as coisas com esse achado, aquela disponibilidade, né, porque você viu alguma coisa 2 semanas atrás e você, poxa, está muito parecido, e você não abre a cabeça para outras coisas, a gente tende a fechar com muita precocidade diagnóstico. Então, vieses são das coisas que a gente ensina aos estudantes para eles evitarem e reduzirem realmente vieses. A gente pergunta, qual a sua lista de problemas? Quando a gente pergunta a lista de problemas, a gente diz o seguinte, olha, o problema é algo que você tem certeza. Não dê um pulo logo para realmente você dizer, eu acho que isso aqui é tal coisa, quando você tivesse que fechar. Tá certo? Tem coisas que dessa paciente, se estiver bem documentado, tem que estar nesse problema, que tem um infarto no miocárdio que ela teve anteriormente, é um problema que foi do passado, mas que é muito importante realmente ser colocado. Tá certo? Tem coisa aqui, como esse caso aqui passou por mim agora, né? Tem escrito hipertensão arterial. Eu não sei, porque às vezes o indivíduo vem com rótulo, por exemplo, de alguma coisa, né? A hipertensão, eu já vi que a pressão dela é 100/70. Claro que pode medicamento que ela está tomando pode estar controlado. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado também com essas coisas para que a gente afirme, né, e não fique com a mente aberta para isso. Né? Mas se existir dados, não, eu já cheguei a 150%, já cheguei a 160%, tá bom. Aí você vê que ela está controlada da pressão arterial, ela tem hipertensão arterial também. Então, aquilo que realmente você pode realmente afirmar. Né? Será que ela tem dados conclusivos para insuficiência cardíaca? Ela tem achados ali de insuficiência cardíaca. Não é? E que ela pode até controlada, porque os medicamentos que ela está usando são muitos medicamentos para insuficiência cardíaca. Não, mas eu tenho que dar esse conceito, sabe por quê? O conceito de problema diagnóstico eu já vi que é confuso na cabeça até de professor. Está entendendo? Quer dizer, o que a gente diz assim, quando a gente diz que o problema é o nível mais alto de certeza, naquele momento. Tá certo? Porque quando você tem um problema da paciente, a dispneia, e você não pode dizer que é insuficiência cardíaca, quando você escutar e ver que tem a terceira bolha, tem crédito, etc e tal, você pode dizer que tem insuficiência cardíaca. Então o problema passa a ser chamado de insuficiência cardíaca. Então é o nível mais alto onde realmente você pode chegar. Né? Às vezes a gente não tem certeza de insuficiência cardíaca, quando toma diurético que fica tudo limpinho, você mas não tem diurético, não ia fazer isso com os créditos da pneumonia, nem de outra coisa. Então, os pacientes têm insuficiência cardíaca, realmente você pode fechar sem ter BNP, sem precisar de realmente exame. Eu só queria dizer isso aqui, perguntar a sua pergunta que você fez, qual é a sua lista de problemas, quer dizer, né? Posso ouvir os meninos primeiro? Pode, rapidinho, vamos participar. Só chamar a atenção, volta aí na história, Fabrício, por favor. A gente teve cuidado para colocar relato de infarto prévio, porque não houve, senão a história ia ficar muito grande. Não havia um registro da paciente, um momento onde ela fosse internada, que alguém tivesse dito com uma dor torácica pontual naquele dia. O que havia era o ecocardiograma, e provavelmente foi daí que disseram a ela que ela infartou, com alteração segmentar, que vocês vão ver depois a descrição.
O ventrículo esquerdo é dividido em 7 segmentos no eco. A gente põe cada paredezinha, tem basal, medial, apical, menos um aqui não tem, e o ápice. A alteração segmentar é isso. Parte desses segmentos estava batendo fraco, tinha hipocinesia. E, no final das contas, a ideia é que a informação de um infarto prévio tinha vindo do médico de fora, que viu o ecocardiograma e disse, não, a senhora teve um infarto. Mas não houve um evento clínico marcado na história da paciente, tá bom? E aí, então, a gente tem que problemas? Hipertensão, a gente assumiu que era um paciente que usava 3 ou 4 drogas e tinha relato de história de pressão elevada antes. Diabetes, estava medicada. Dislipidemia, ela trazia essa história. Ainda que a gente fique na dúvida, se alguém pensa que alguém infartou, ter dislipidemia é ter colesterol entre 70 e 190. Então, a gente assume que o risco cardiovascular precisa ser tratado, né? Vamos lá. Tabagismo, ex-tabagista. Dispneia, os esforços médios. E dor precordial. Isso ela tinha, né? Vamos lá, Fabrício, passe aí, porque... Barbeirinho, você controla o tempo aí, por favor? Só vou acrescentar... Vá, termina. Então, como vocês falaram, né, nossa lista de problemas está mais ou menos compatível. Né, a dor precordial dos esforços, dispneia dos esforços, hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2 e dislipidemia, dor lombar e joelhos e o sopro sistólico, aquele grau de 2 em 6, 3 em 6, de foco mitral e aórtico. A gente podia ter colocado um relato de infarto prévio, né? E uma outra coisa que a gente, até passando a sua história, a gente poderia ter colocado também, que não é de anamnese exame físico, ela tem uma história familiar de um DAC precoce, não tem? Ela dizia, é assim que a gente vai, que a mãe infartou aos 50 anos de idade. Então, se isso sendo verdade, acaba sendo um problema de predição de risco para ela, né? Para a doença isquêmica. Então, diante do proposto, né, quais as suas hipóteses diagnósticas com justificativa e o que você faria se o plano diagnóstico para a identificação do caso? Eu não sei, eu acho que o microfone não é tão caro assim, a gente vai ter que comprar um aqui, porque ficar um aqui na plateia, né, rodando. Para dor precordial, então, doença arterial coronariana seria a minha primeira suspeita, né? Síndrome coronariana crônica, diante do quadro clínico da paciente, histórico familiar de DAC precoce, infarto prévio, né? O relato que ela tinha. Para a dispneia, apesar de ser uma dispneia isolada, tendo em vista que é uma paciente com provável cardiopatia isquêmica, levantaria a suspeita de insuficiência cardíaca. É uma paciente também que já tinha um relato do ecocardiograma com a fração de ejeção levemente reduzida, então essa seria outra suspeita relevante para o caso no momento. E para o sopro também poderia ser associado ou a uma, acredito, insuficiência mitral, que pode ser funcional devido à insuficiência cardíaca que a paciente tem, como também associado, né, a um evento isquêmico prévio, que talvez tenha deixado uma parede hipocinética e, porventura, tenha levado a uma insuficiência mitral, que acredito que poderia justificar o sopro. Depois vê se a hemoglobina dela não está baixa também, né? Ela pode ter, eu estou vendo que ela tem sopro em mais de um foco ali, o que ele falou, não foi? Mitral e aórtico colocado? Isso, perfeito, Felipe, viu? Só acrescentando assim, quando a gente vê, e pode ser que seja, não estou dizendo que não seja, a funcional a gente vê mais na disfunção ventricular grave, moderada grave ou grave, que você dilata, já é o anel mitral, e aí você tem lá o VE grande, pode ser até por atriopatia também, o átrio cresce. Mas, em relação ao resto, tudo leva a crer que seja isso, né? Assim, do ponto de vista de epidemiologia, de história da paciente, que ela perpasse aí por essas situações que Felipe colocou. E, para o professor Antônio Alberto só comentando, às vezes o sopro é, de fato, um espessamento de válvula, não precisa ser funcional, nem necessariamente orgânico, mas tem um espessamentozinho, alguma calcificação, ela é relativamente jovem, nesse momento ela tinha 53 anos, mas às vezes sopra mesmo, a IM dita fisiológica ela sopra, aí tem um espessamentozinho na válvula aórtica que sopra via de saída do VE, sem significar nenhuma disfunção, digamos, valvar, né? É simplesmente sopro, é turbilhonamento de sangue. Então, onde tem turbilhonamento, sopra. Muitas vezes com disfunção, às vezes tem disfunção valvar, tá? Então,
E a pessoa que pediu ali, pediu exame para investigar doença coronária, né? Foi pedir cintilografia com teste ergométrico. Então, suspeitas diagnósticas, uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção levemente reduzida, secundário a DAC, doença arterial coronariana, ou hipertensão, interrogado. Síndrome coronariana crônica, uma angina de uma classe canadense 2 a 3, né, que é aquela moderados a esforços mais importantes. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, lipidemia e a dor lombar e joelho secundária à doença degenerativa. Não falo mais nada, deixa você, só para a imagem. E se ela não tivesse cardiopatia isquêmica, com esse quadro clínico, vocês pensariam em mais alguma coisa? Uma mulher de 53 anos, que nasceu em... Ai, alguma coisa, esqueci, mas é moradora de Jequié há muitos anos. Há muitos anos moradora de Jequié. E tem alteração segmentar no eco, e tem sintoma de espinéia do torácica, e é hipertensa, e tem uma disfunção sistólica leve do VE. Não é? Podia? Podia, não podia? E aí, sendo Chagas, está explicado tudo, a alteração segmentar está claro para vocês? Chagas cardíaco, a forma mais clássica é miocardiopatia dilatada, mas pode ter, independente dos bloqueios, que é a forma cardíaca também, apenas alteração segmentar. A miocardite tende a ser global, mas ela tem focos também de maior inflamação e pode ficar ali fibrose. Então, Chagas é uma possibilidade. Alguma outra? Baseado no que a gente tem agora. Ela não podia ter tido uma miocardite, não? E aí ficou com uma sequela em algumas áreas segmentares do VE e evoluiu com essa disfunção sistólica leve? Miocardite viral. A Covid veio mostrar a gente, mas sempre houve miocardite. Né? A gente não faz painel viral, mas sempre houve. Não podia? Mais alguma coisa? Hã? O eco não sugeriu, mas poderia. O eco até então que a gente tinha, que é aquele ali, não tinha sugerido doença infiltrativa. Tá? Senão seria uma suspeita. Falou amiloidose. Quem falou? Ele vai repetir? Mais alto, você falar mais alto. Amiloidose, pronto. Seria uma suspeita, a gente tem formas, né? Primárias do coração, ela é relativamente jovem, mas tem a forma hereditária, né? Associada à transretina, a selvagem ela seria jovem. Mas não tinha nada que sugerisse, pelo menos nos exames iniciais. Só hipertensão poderia ser? Cardiopatia hipertensiva, ela é hipertensa de longa data. O que é que não fala, é assim, totalmente a favor de ser apenas hipertensão? Pode ter, se eu tivesse uma hipertrofia grande, eu posso anginar no esforço. Ciência cardíaca levemente reduzida, função diastólica comprometida. Ainda era uma dor torácica mal caracterizada também, né? Parecia que fazia. Quando nos chegou, ela estava hemodinamicamente bem. A gente não tinha ainda metabolismo, essas coisas, né? Só para andar. O que está sem justificativa é alteração segmentar no eco. Por que ela teria áreas de alteração segmentar, ao invés de ter um comprometimento global? Ainda que ela tenha um componente da cardiopatia hipertensiva, era pouco para justificar tudo. Tá certo? Pronto. Vai. Pronto. Aí, em 2017, ela relatava essa dispneia aos esforços, né, e uma dor também mal caracterizada na época, e além da dor lombar. Ela trouxe também consigo os exames, né, de um HB bom, não tem anemia, uma glicemia glicada 5,8, tá até o que é um paciente diabético, um jejum de 109, uma função renal boa também. E o que chamava a atenção é o LDL 120, uma paciente com risco vascular um pouco mais avançado, deveria ser um pouco menor. O ácido normal e transaminase também. Tem um ECG também no momento, né, que ela trouxe para a gente, um ritmo sinusal, frequência cardíaca de 78, e uma zona eletricamente nativa em parede inferior e isquemia subepicárdica inferolateral, favorecendo a sugestão de isquêmico, né, cardiopatia isquêmica. Traz também um eco de 2017, que tem uma aorta de 31 milímetros, não seria muito normal. O ato esquerdo de 46 milímetros, um pouco aumentado, né? Um septo pé posterior normal, ventrículo esquerdo um pouco dilatado, 52,34 milímetros, uma infiltração de 42%. No método Simpson, um ventrículo direito de 22, e uma cinesia inferobasal dorsolateral e de cinesia apical do ventrículo esquerdo. Além de uma insuficiência aórtica e insuficiência mitral leve. Coloquei descrito, mas os próximos eu vou colocar só as abreviações, que se passam um pouco mais breve. Nessa ocasião, foi solicitado um teste ergométrico, né, por conta
dessa paciente tem esse eletro, tem essa alteração segmentar e tem essa dor inespecífica que a gente não interpretou como alto risco para poder solicitar um CAT de imediato. E ela foi solicitada um teste ergométrico, ajuste da terapia medicamentosa, da ciência cardíaca, que ela usava atenolol, a gente passou para carvedilol, né, que são tratamento são um beta-bloqueador modificador de doença, além de dislipidemia, que a gente trocou essa vastatina por uma estatina de potência um pouco melhor, como a rosuvastatina. Esse eletro que eu trago para vocês é um eletro simbólico, não é da paciente, tá? Que a gente não tem esse registro da época, mas é um eletro parecido com o que a paciente apresentava para a gente. Vocês podem ver que é um ritmo, a gente quando pega o eletro para fins didático, tá? A gente vê gênero, idade da paciente, sexo masculino, feminino, a idade. A padronização, ela tem que estar 25 milímetros por segundo e 10 milímetros por milivolt, né? Que é a amplitude, isso é importante. E aí a gente vai partir para o eletro em si. Tá? O eletro em si a gente vai olhar se tem, de acordo com cada experiência, ou com cada, a gente vai seguir uma ordem, né? Se ela é sinusal ou não, se tem onda P precedendo D1, D2, AVF, né? Precedendo cada QRS. Se o QRS é estreito, o intervalo PR, né? Essa paciente aqui passou um pouco mais breve, ela tem uma frequência cardíaca em torno de 70, tá certo? É um ritmo regular, sinusal, tem onda P precedendo o QRS. O QRS dela é estreito, e ela tem, como vocês podem ver, D2 e D3 e AVF, normalmente são os QRS, normalmente eles tendem a ser positivo pelo vetor, da localização do vetor, ele tende a ser positivo pela distância. Nesse caso, ele está negativo, é como se não houvesse QRS, gerasse uma Q patológica, que é um músculo, vamos dizer, inviável, certo? Aí forma essa onda Q patológica, uma deflexão negativa, em D2 e D3 AVF, que configura a parede inferior. Tá bom? Além disso, a paciente tinha uma isquemia subepicárdica, que a gente deveria ver que nesse eletro não é da paciente, mas uma onda T negativa e simétrica em V5 e V6. Então, a paciente retorna em 2018, mantendo as mesmas queixas, trazendo um teste ergométrico negativo para a isquemia, e além da ressonância da coluna lombar, que foi a gente solicitou a avaliação com o ortopedista da unidade. Uma frequência cardíaca de 60 batimentos, uma pressão 120 por 70, bulhas cardíacas não fonéticas, um sopro sistólico leve ainda persistindo mitral e aórtico. Em 2018, ela comparece, mantendo os mesmos sinais e sintomas, né, traz um eco externo, que ela foi feita em 2018 também, que aí já evidencia já um septo aumentado, né, acima do valor de referência de 10 milímetros, e um aparelho posterior de 13, além das dimensões, segue aumentada do ventrículo esquerdo e uma facilitação de 52%. Será que foi a terapia que a gente instituiu, a gente trocou o atenolol por carvedilol que fez essa melhora? Ou será que é subjetivamente, né? E foi feito pelo simples até. E foi evidenciado uma hipertrofia ventricular grave devido a esse septo do aparelho posterior. Além da cinesia inferior basal medial e inferior lateral basal e medial. E o eletro evidencia as mesmas alterações, além da sobrecarga lateral esquerda e ventricular esquerda. Tá bom? No laboratório, apesar de ter modificado a terapia hiperlipêmica, né, a gente continua ainda elevado, 174. E aí, diante da sintomatologia persistente, aquela dor precordial mal caracterizada, né, esse eletro, essas alterações persistentes aí no ecocardiograma de alteração segmentar, foi sugestiva e optado por solicitar um CAT para ela. E nessa ocasião também iniciado o clopidogrel. A paciente já fazia uso de AS, né? A gente usa o clopidogrel como se fosse uma síndrome coronariana aguda, e a gente usa o DAPT, né? Que é dupla antiagregação catetária. No nosso meio, no SUS, a gente usa o clopidogrel junto com a AS. Além do mononitrato de sorbida, que é um nitrato, né? Que ele é um antiaginoso, serve para antiaginoso, para dor aginosa, e o reforço da avaliação terapêutica associado à mudança de estilo de vida. A gente vai passar mais rapidinho, mas aqui não tenha dúvida que é má adesão medicamentosa, né? Uma paciente que tinha LDL melhor, não tenha dúvida que é má adesão, ela parou de usar. Não tem nem o que questionar, né? Ela já tinha chegado a LDL menor, e nesse momento foi interpretado que ela podia estar instabilizando o quadro da dor torácica, né? Então aí quem atendeu fez a DAPT, a gente faz isso, até ver o CAT, pede o CAT rápido, se o CAT mostrar alguma coisa a gente mantém, se não mostrar nada que convença a gente muda o tratamento de novo, tá? Vamos acelerar aqui, que o tempo está curto.
Em 2019, eu referi a pré-cardialgia, o CAT foi sem evidência de lesões obstrutivas, tá? E nessa ocasião foi solicitado imunofluorescência e ELISA para Chagas, porque a alteração segmentar, como vocês disseram, a Chagas pode acontecer, pode surgir alteração segmentar. Foi suspenso com pilodel nessa ocasião, devido ao CAT normal, sem alterações, e o mononitrato desorbida. Em 2019 também ela retorna, mantendo as mesmas queixas, tá? Um pouco hipertensa. A Chagas, na ocasião, veio negativa, imunofluorescência e ELISA veio negativas, e foi ajustada a terapêutica, além de solicitado uma mapa e um ecocardiograma transtorácico. Em 2020 ela retorna sem queixas cardiovasculares dessa vez, né? Ela traz uma mapa alterada em total, e em tempo total, em vigília e no sono também, que foi ajustada a terapêutica, e traz um eco do UPS, né, que foi em 2020, que evidencia ali, para acelerar um pouco, uma hipertrofia inferior e inferolateral e a cinesia dos segmentos inferior e inferolateral com a marcada hiperrefringência desses segmentos. Aí foi interrogado sacordose, será com doença de depósito infiltrativa, né? Aí nessa ocasião foi solicitada uma ressonância magnética para melhor investigação, além do acompanhamento com avaliação com a reumatologia. Aqui o eco, ela fez outro eco 2021 aqui também nessa instituição, e aí mostra uma imagem, né? Aqui é aparentemente uma apical, 2 câmeras, né? Que a gente consegue ver aqui a parede posterior aqui do ventrículo esquerdo, e foi evidenciada aqui uma imagem que hiperrefringência, ela brilha ao exame, tá? E aí com a medição mais ou menos aí de 26 por 20 milímetros. Em 2021 apresentava as queixas de novo, recorrente às queixas que elas apresentavam anteriormente. Uma espirometria foi feita ao caso também, após o bronquilatador, sugeriu um pouco um distúrbio obstrutivo leve. A terceira tórax já evidenciada, já foi encontrada uma alteração na densidade miocárdica no contorno posterior-basal do VE, e foi interrogado se foi uma sequela do AM prévio. E a paciente não conseguiu realizar a ressonância, foram várias tentativas, tá? Vários relatórios que a gente encaminhou para essa paciente para tentar conseguir essa ressonância, no intuito de acelerar o processo de investigação e dar uma terapêutica devida à paciente em tempo hábil, né? Aí foi solicitada imunofixação de proteínas séricosinárias devido a uma suspeita de doença infiltrativa como a amiloidose, né? Que a gente solicita esses exames, né? Uma vigência de amiloidose AL, seria uma urgência da hematologia, tá? Essa paciente deveria ser tratada, e aí a gente solicitou esses exames para um possível descarte de amiloidose AL, além de uma eletroneuromiografia dos membros superiores para avaliação da síndrome do túmulo do carpo, que está enquadrada aí nesses nos sinais e sintomas e acometimento da amiloidose. Em 2022 ela mantém a dispneia, apesar do uso regular dos medicamentos, né, e uma dor torácica lateral já uma dor lateral mal caracterizada, e dores membros superiores. Traz uma ressonância de 2021, que ela fez essa ressonância externa, né, que evidencia uma fração de ejeção de 51%, um septo 13, um parede posterior de 12, e um processo tumoral nos segmentos inferilateral, basal e médio, medindo 5,6 centímetros no seu maior diâmetro. O laboratório, na ocasião, sem alterações, e foi indicado um internamento para discutir com a equipe da oncologia e da cirurgia cardíaca. Ela retorna no nosso laboratório de cardiologia após a discussão na enfermaria com a cirurgia cardiovascular e com a oncologia, e conforme descrito, pela dificuldade de abordar a lesão em ventrículo esquerdo pela posição, decidiu-se fazer acompanhamento vigilante e acompanhar o crescimento desse possível tumor evidenciado na ressonância. Pelo tempo da imagem, havia a possibilidade de não se tratar em algo maligno, mas, se houvesse crescimento, o caso seria discutido novamente. Mais rápido ainda. Então, assim, nesse momento, já estava todo mundo ciente do caso, a oncologia, que quem fez a avaliação tinha uma experiência grande, inclusive em tumor torácico e em tumor cardíaco, que é raro, né? Mas ficava a impressão de ser uma doença infiltrativa tipo neoplásica mesmo, primária do coração, porque Fabrício vai mostrar que nós tomografamos ela todinha e não achamos mais nada, ou eventualmente uma sarcoidose que ainda não tivesse se manifestado de uma forma mais clara, né? E, de fato, uma possibilidade de biopsiar esse miocárdio era muito interessante, mas a lesão ficava inferolateral. Veja que vocês vão ver resultados de eco muito variados. A gente vive isso na prática, né? Tem uma variação interobservador muito grande, que não necessariamente é a doença do paciente mudando, tá certo? E a gente vai interpretando, quando a gente pede para fazer aqui, é muito por isso, que a gente consegue ter
ainda que varie internamente, uma variação geralmente menor. E, nesse momento, a cirurgia e a hemodinâmica julgaram ser difícil o acesso. Para a cirurgia era peito aberto, ficava uma coisa mais complicada, sem uma aparente oferta de tratamento possível, porque a lesão era intramiocárdica, tá bom? Tá. Então, essa ressonância de 2022 mostra o mesmo acometimento, uma externa também de 2022, praticamente o mesmo, tá? Só que dessa vez no fibrose, um grau de fibrose, na impregnação tardia, e uma eletromiomografia evidenciando uma síndrome do carpo leve, tá bom? Nessa ocasião, as imunofixações cérebro-urinárias vieram negativas, ausência de proteína monoclonal. Vou acelerar um pouco aqui por causa do tempo, pessoal. E as imagens dessa ressonância não estão muito bem, a gente não conseguiu boas imagens, tá? O paciente mora em outro município e observa-se uma massa intramiocárdica bem delimitada em parede inferior médio-basal, característica de tumor de baixa vascularização e tecido formado por fibrose. Aqui a gente não consegue evidenciar bem, mas há uma hipointensidade nessa região descrita, tá? Apresenta sinais de hipotensão na sequência do eco, aqui também, né? E no teste de supressão de gordura, né, ela evidencia uma hiperintensidade, que seria aqui nessa posição, com acentuada impregnação tardia pela substância do contraste, pelo gadolínio. Agora ficou melhor. Aqui a gente consegue evidenciar hiperintensidade e aqui hiperintensidade após a sequência com supressão de gordura. E ela fez o PET-CT, uma imagem de impotência, sem expressão metabólica, após a administração do radiofármaco, FDG e F18, novo captação de glicose, além do normal, e aí traz a imagem, né? A gente tem as áreas cérebro, normalmente capta muita glicose, tá? O coração também já está um pouco menos, né? Capta menos, e fígado também, e aqui na parte da excreção, que esse radiofármaco é excretado pela urina. Vamos passar correndo. Em 2022, ela retorna para avaliação com a dispneia dos ossos, mantendo. Foi solicitado acompanhamento com a oncologia, não para fim diagnóstico, mas talvez para ajudar na nossa, né, para nos guiar ao norte. Foi solicitado marcadores tumorais, que vieram todos negativos, e angiotensina coronárias, foi para avaliar uma neovascularização para possível biópsia ou abordagem do tumor, que veio normal também. Foi solicitada nova ressonância cardíaca e a paciente retorna em 2023 com novos sinais e sintomas, mantendo o mesmo padrão do prévio. Tá? E ressonância também nada a declarar. É possível que existe variação de dimensões do processo tumoral em cada ressonância que ela faz. E aqui também, né, essa foi a ressonância de 2023, praticamente, não vou repetir, tá bom, para não ficar um pouco redundante. E vamos mudar aqui. Em 2024, ela teve internada em junho, até junho de 2024, né, nesse mês todo, por infecção do trato respiratório, por uma IC descompensada, né, edema de pulmão, havendo uma agressão terapêutica. Ela foi entubada nesse contexto e a paciente recebeu alta e voltou para o ambulatório da gente, né, trazendo esse ecocardiograma com a válvula mitral, com tensionamento papilar posteromedial, com déficit de coaptação e refluxo excêntrico importante. Tá certo? E aqui, a imagem do eco, rapidinho aqui, mostrando para vocês a hiperrefrigência e a massa. Aqui também. E, na ocasião, foi indicada a troca valvar e biópsia do tumor intramiocárdico, porém a paciente recusou na época. Aí depois, posteriormente, teve outro internamento com outra intubação. Foi o momento que ela recebeu alta e chegou para a gente, confirmando o internamento para o tratamento. Aqui, rapidinho, a cirurgia, eu participei dessa cirurgia, consegui visualizar e tirar as fotos desse momento, né? O tumor tem uma parte intramiocárdico, porém tem uma parte em epicárdio que conseguiu fazer uma ressecção parcial desse tumor, tá certo? Fez uma cavidade por conta que tirou algo também intramiocárdio e logo após foi feita uma troca valvar biológica da mitral. Foi tentado também na ocasião uma plastia, porém sem sucesso, e foi realizado o fechamento. A paciente avaliou na enfermaria, avaliou bem, recebeu alta e voltou para o ambulatório da gente em novembro. Após essa troca, ela fez um BAV MOBIT-1 e nesse caso assintomática, tá? Negou os sinais e sintomas e saiu o uso dos medicamentos da IC e do colesterol, além de sulfato ferroso e colchicina. E o roto ele confirmou mesmo esse BAV de segundo grau, MOBIT-1.
E aqui mostrando para vocês o eletro da paciente, rapidamente, né? É um eletro que não é aquele dos melhores para a gente ver o efeito de Wenckebach, aquele Mobitis 2, né? O bloqueio de segundo grau Mobitis 1, tá bom? Porém, a gente evidencia aqui melhor em V1 e D2, que a gente consegue ver a onda P com melhor acurácia. Aqui a gente vê V1, a gente vê uma onda P, o intervalo PR está alargado, e aqui ele alarga ainda mais comparado ao anterior, e depois ela vê uma onda P sozinha e bloqueia. Não tem QRS, como podem ver. O intervalo PR aumenta, bloqueia, depois volta aumentado, porém ele volta aumentado maior do que o segundo PR, espaço PR. Menor, digo, perdão. Ok, então ela fez essa imagem, continua após o operatório, fez o eco e a presença ainda de imagem hiperrevigente. E o estudo anatopatológico foi evidenciado amartoma cardíaco mesenquimal, que será apresentado pela colega da patologia. Obrigado. Ótimo, obrigado. Eu acho que a gente pode... Vou passar para a patologia. Eu estava imaginando que a gente tem que nos policiar futuramente. Eu vou castrar mais você no futuro, viu? Você apresentou muito bem, tem muito conhecimento para mostrar, mas depois você vai mostrar menos. Vou passar para a patologia. Só quero citar uma coisa. O fenômeno de Wenckebach foi descrito por Wenckebach antes do eletrocardiograma. Ele descreveu pelo pulso venoso jugular. É incrível a capacidade do ser humano de observar uma coisa dessa. E antes do eletro, que eu acho que ele descreveu em 1899, o eletro foi em 1901. Antes do eletro, ele descreveu esse fenômeno. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Niara, residente da patologia. Muito bom ter o residente aqui, viu? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Agora a gente vai trazer a parte da patologia, né, com as imagens macro e microscópicas. Quando a gente recebeu a peça, após a fixação, a peça fica desse jeito, do tumor que foi extraído, né? Foram vários fragmentos de tecido branco, amarelado, homogêneo em si, parecendo gordura, né? Não foi possível a gente avaliar na macroscopia a margem, porque os fragmentos, não foi um único fragmento, então não era possível avaliar as margens. E o fragmento maior, ele media em torno de 4,5 centímetros e o menor em torno de 0,5 centímetros no seu maior eixo. E aí a gente fez a representação de quase todos os fragmentos para olhar na microscopia, né? Na microscopia, a gente observou que se tratava de uma massa, um nódulo provavelmente benigno, né? Porque não tinha atipia celular, não tinha mitose, não tinha critérios que se encaixassem como neoplasia maligna. Era composto por células de musculatura lisa ao redor dos vasos. Então, aqui a gente consegue observar que é músculo liso. Nesse tumor tinha um estroma fibroso ao fundo. Em outras áreas, a gente observava a presença de tecido adiposo. Espera aí que está falhando. Aqui. Tecido adiposo. Não está... Ah, tá. Pronto. Presença de tecido adiposo, uma proliferação de vasos de diferentes tamanhos também, mas não via nenhuma atipia que fizesse a gente pensar em algo maligno, né? Aqui a gente vê mais imagens que tem tecido adiposo, musculatura lisa, vasos com células endoteliais aqui com a morfologia esperada, sem atipias. E aqui a gente vê a presença de feixes musculares cardíacos, que são esses feixes mais eosinofílicos, que a gente chama, que são mais rosinhas do que os outros que são mais de musculatura lisa, que são mais discretos. Então, eles têm núcleos aumentados, têm essa característica mais eosinofílica, mas também sem nenhuma atipia celular. Em todas as secções que a gente observava, a gente percebia que esse tumor era composto por esses tecidos, por essas células, né, de feixe de musculatura lisa, de musculatura estriada cardíaca, proliferação de vasos e tecido adiposo, sem outras alterações. Aqui tecido adiposo, musculatura estriada cardíaca, musculatura lisa, e nessa imagem a gente consegue, ficou um pouco distorcida aqui na ampliação, mas a gente consegue perceber aqui em destaque a musculatura o feixe de musculatura estriada cardíaca. Então,
avaliando essas lâminas, a gente classificou como amartoma mesenquimal cardíaco. O que seria o amartoma? O amartoma é uma proliferação de tecidos e de células que são compostas pelas mesmas células e tecidos do local que foi encontrado. Então, não foi evidenciada nenhuma célula, nenhuma proliferação diferente do que a gente já encontra normalmente no tecido cardíaco, diferente se fosse um coristoma, que seria a proliferação normal de tecidos e células, né, mas em um local diferente, como se a gente tivesse encontrado células cardíacas em outro órgão ou tecido que não fosse o tecido cardíaco, né? O amartoma mesenquimal cardíaco, ele pode ser encontrado, é uma entidade nova ainda, pouco descrita, considerado raro até então. Foi feita algumas revisões de literatura que mostram descrição de menos de 100 casos nos últimos anos. Ele pode ser encontrado no septo ou paredes livres dos ventrículos e tem como diagnóstico diferenciais pela macroscopia, fibroma, rabdomioma, um teratoma maduro ou outros tipos de amartoma. É tanto que no pedido médico, quando a gente recebeu a solicitação, veio lá interrogando se seria um fibroma, um fibroelastoma, né? Mas tem essa característica diferente que a gente consegue na microscopia diferenciar e classificar como esse amartoma. Esse amartoma cardíaco, mesenquimal cardíaco, é importante a gente enfatizar que não pode ser chamado de amartoma cardíaco no geral, porque existem outros tipos de amartoma cardíaco. Esses são de células mesenquimais, que são células maduras, indiferenciadas, que podem se desdiferenciar em qualquer tipo celular. Então, se a gente chama de amartoma cardíaco no geral, a gente pode confundir com amartoma cardíaco de cardiomiócitos maduros, em que seria a mesma definição do amartoma cardíaco mesenquimal, mas a diferença é que teria uma proliferação somente de cardiomiócitos. Ou um amartoma cardíaco lipomatoso. Um amartoma cardíaco lipomatoso, em que teria a proliferação somente do tecido adiposo. Então, essa proliferação desses diferentes tecidos de forma desorganizada, dentro daquele tecido que ele é encontrado, é considerado como amartoma, o que exclui os outros diagnósticos prováveis, de fibroelastoma papilar, um mixoma cardíaco, que seria a proliferação de tecidos e de musculatura lisa dentro de uma estrutura mixoide, que a gente chama, que seria uma estrutura de mucopolissacarídeos, um fibroma, que seria a proliferação somente de tecido fibroso, e outros tipos de amartoma aqui, como eu já pontuei aqui, o amartoma de sistema de condução, que é em outro local, o hemangioma, que seria a proliferação de vasos, e os outros dois tipos principais de diagnóstico diferencial, de amartoma de miócitos cardíacos maduros e o lipomatoso. Essa classificação, a gente, quando foi estudar esse caso, a gente abriu a classificação de tumores da OMS da 5ª edição, então foi comparar as imagens, foi comparar os diagnósticos diferenciais para conseguir fechar o laudo, e foi solicitado ainda exame imunohistoquímico a fim de confirmar esse diagnóstico e fechar em comparação com outros diagnósticos diferenciais. É uma entidade que é rara, como eu falei, ela ainda é pouco descrita, apesar de macroscopicamente, na cirurgia, poder ser retirado por completo e ser considerado margens livres, muitas vezes microscopicamente isso não é visto. As margens podem estar comprometidas. No nosso caso, a gente não teve como avaliar as margens, né, dessa lesão, porque ela veio fragmentada. E ainda não tem estudos que mostrem qual seria o efeito disso na possibilidade de reincidência do caso, porque as margens podem estar comprometidas. Então, a gente não consegue ainda inferir sobre isso, tá? Pronto. Depois eu só queria fazer só um comentário. Não, o cirurgião até tentou, mas ele não conseguiu, não tinha plano de clivagem. Ele estaria aqui, mas tinha uma cirurgia marcada para mostrar o filme, ficou todo empolgado de estar na sessão. O Dr. Hilson tentou fazer plastia, e ele é, como eu falei com o Fabrício, né, ele é um bom artesão. Hilson costura bem, mas não conseguiu fazer a plastia, por isso que ele foi para a bioprótese, que foi a discussão que a gente fez antes, e foi por isso. Ele estima que ele tenha tirado uns 80% a 90% da massa tumoral. Ok. Bom, eu acho bom o patologista não ficar lá para o final.
Porque depois da patologia a gente tem coisas realmente para discutir. Acho que a gente tem que fazer esse esforço para trazer sempre os achados anatopatológicos mais, concordo assim, mais precoces mesmo, né? Se tivesse a imagem aqui, fosse um caso que tivesse discussão do radiologista, podia ficar mais prolongado ainda, né? E é, às vezes, uma correlação boa a gente fazer com a imagem também, né? De forma que a gente tem que olhar o tempo de cada apresentação para não deixar a patologia lá para o final, todo mundo saindo. Pronto, já vi que é uma amartoma. Mas repare aqui, eu acho assim, é um caso raro, mas foi um caso de aprendizado, porque, repare, você tem que passar por diagnóstico diferencial. Então, tudo aquilo que foi feito aqui, com a participação da professora Adriana, questionando vocês, os estudantes, os residentes, muito importante que aconteça com todos os casos. Tá? Agora, o que eu fico aqui vendo, aqui nesse caso especialmente, eu fiz uma rápida revisão da literatura aqui, no meu celular, sobre a amartoma. Então, é um caso raro, eu vi que realmente é raro, mas já tinha algumas coisas que tinham me chamado a atenção dessa paciente, tá certo? Era 59 anos de idade, né? Ela já tinha essa história, será que foi mesmo infarto do miocárdio, aquela coisa, né? Aquela coisa, vamos aceitar as coisas assim. E ter essa história da mãe também, muito cedo já tendo a manifestação. Eu ia lhe perguntar, eu já fiz uma pesquisa aqui, se esses casos raros, vocês não têm casos com mais de uma pessoa da família. E tem exatamente relato, apesar da raridade, é raro, mas você tem apresentação de casos familiares, né? Aí eu fico perguntando, duas pessoas, a mãe e ela, apresentando, entre aspas, infarto do miocárdio, que poderia ser basicamente achados isquêmicos e o eletrocardiograma com achados sugerindo infarto do miocárdio, e alguém disse, é um infarto e fica com o infarto. Como o infarto fosse um problema. Na verdade, você não pode botar como problema uma dúvida, né? Tem que realmente questionar e não botar na lista de problema. Tem que botar como você colocou, né? Tem alterações de isquemia, tem dor, etc., mas não taxou como essa paciente tendo realmente infarto do miocárdio. Então, na revisão que você fez, você viu alguma coisa, como eu vi aqui rapidamente, casos de mais de uma pessoa na família, e também, por exemplo, ele cita assim, com outras síndromes genéticas, como esclerose tuberosa, né? Pode também ter, e outras síndromes genéticas raras também, em conjunto com isso, não sei se você, porque a minha pesquisa foi rápida, não foi tão demoradinha, e foi, né? Enquanto você falava aqui, eu pesquisava. Ok. Quando eu fui estudar um pouco sobre hematoma mesenquimal cardíaco, tem essa questão como são poucos casos, e são revisões de literatura que trazem vários casos, um compilado de vários casos, eles não aprofundaram para falar sobre o histórico familiar. Mas eu vi, se eu não me engano, um artigo que falava que tinha uma história familiar mal esclarecida, de problema cardíaco, mas eu não sei dizer se tem essa relação clara, bem descrita, não. Tá bom? Não está muito claro. Não importa que é um caso raro, mas é um caso que se viu para a gente trabalhar com o diagnóstico diferencial, né? E com a abordagem da paciente. A mãe, ela faleceu ou está... A mãe já faleceu? Certo. E o que conta que ela faleceu como? Ela refere como é que está? Atribuído ao fato do fato. Pensando na amartoma e essa herança genética, será que ele é acometimento no VE? Será que fez uma arritmia maligna para poder, né, associado a essa... Não sei. Muito provavelmente, ninguém da plateia aqui vai vir mais um caso igual a esse, certo? Mas vão ver vários casos de insuficiência cardíaca, não vai? Isso. E vão ver vários casos que vai se perguntar, será que foi mesmo infarto do miocárdio? Então não vamos taxar assim, sem realmente ter, porque tem muita coisa que a gente vê na história familiar, na história pregressa, que a paciente, eu teve um infarto do miocárdio, certo? Isso foi realmente bem documentado mesmo? Será que foi infarto do miocárdio? Eu acho que a gente tem que sempre questionar as coisas e não aceitar assim, certo? A gente ficou mais... Quando vocês mostraram os dados, eu fiquei convencido da hipertensão arterial.
certo? Mas sempre quando alguém diz assim, que olha, chegou uma paciente que é hipertensa, eu não chego aqui e taxo, estou vendo uma paciente hipertensa, tá certo? Olha, eu não vou tirar os remédios assim, que ela pode estar controlada da pressão arterial, né? Mas tem muito diagnóstico errado também, tá certo? Então tem que ter cuidado. Como tem muito diagnóstico errado também de diabetes mellitus também, você com diabetes, tem que ver um pouco mais de detalhes para que a gente realmente estabeleça esses diagnósticos. Senão a gente rotula uma coisa e fica a vida inteira, ainda bota na lista de problema. Quando é uma dúvida que você tem, você não pode realmente fazer isso, colocar na lista de problema uma dúvida, tá certo? Ok. Bom, eu já terminei aqui. Você pode... É só assim, apesar dessa história, a incerteza existe, né, em relação ao... Porque são casos muito raros de hematoma, ainda mais mesenquimal cardíaco, né? Estava aqui pescando com a professora, me falando do tudo que ela sabe. Então, assim, de toda sorte, a probabilidade maior que a mãe tenha tido uma morte súbita atribuída à doença isquêmica do coração, outra coisa mais prevalente mesmo, né? Embora jovem. Mas, assim, ela tem diabetes, a gente não sabe a história da mãe, né? De metabolismo, não sabe da história da mãe, do pai da mãe, enfim. Mas se existe, de fato, algum comprometimento que a gente possa caracterizar como hereditário, eu acho que, né, como você mesmo falou, é bem certo. E outro ponto que Antônio Alberto falou que eu ia comentar, o quê, meu Deus? Esqueci. Agora eu estou assim. Peraí. Esqueci. Eu estou... Você não tem. Eu falei da questão de não taxar as coisas, contando foi isso, tem a ver... Lembrei. A grande pista desse caso foi quando algum ecocardiografista resolveu dizer que não era hipertrofia. E a gente conseguiu isso no eco daqui. Porque o eco externo sugeria hipertrofia, ora presente, ora ausente, mas tinha uma alteração segmentar, que fazia a sugestão. A gente não tem que acreditar em sugestão de ecocardiografista, embora os bons sugiram boas coisas. Mas, assim, não havia suspeita na ecogenicidade da parede ventricular que aquilo ali não se tratasse de miócito, de cardiomiócito. Foi o eco que deu a pista. E aí gerou toda essa cascata demorada de investigação. Vocês vejam que os exames foram feitos fora, né? As ressonâncias mais completas foram feitas fora e indicadas por nós. Que algumas ressonâncias que ela trouxe externas faltavam dados. A gente discutiu esse caso em São Paulo, discutiu esse caso na Bimagem, discutiu esse caso em grupo de transplante. Tem a coisa dessa história. Eu vou passar para o doutor Marco, mas antes eu vou lhe fazer a pergunta, aí vem a questão. O ecocardiograma é um exame que depende do observador. Então você pega o laudo. Agora a ressonância, embora tenha o laudo, o camarada manda a imagem. Né? Então o exame às vezes é mais acurado para ver a definição de imagem. E eu acho que tem essa outra coisa, né? Não é... Depende do laudo. A gente vê o laudo na ressonância, mas a geração de vocês vai acostumar a ver a ressonância. O residente de cardiologia daqui, ele passa na ressonância. Ressonância que a gente tem que voltar a fazer aqui, viu, professor? Tem o aparelho, só está faltando voltar ao médico que fazia. Mas vocês aprendam a ver ressonância. É um exame da geração de vocês. Não é da nossa, professor. Bom, a princípio, cumprimentar a todos pela apresentação e discussão do caso, né? Muito ilustrativa. Mas 2 comentários breves. O conceito de raridade em medicina e protocolo de investigação. Aqui tem um professor, mais contemporâneo, o professor Antônio Alberto Lopes, que cunhou uma sentença assim, muito clássica. Ele dizia, em medicina, o que é raro é raríssimo. Domenech, o que é raro é raríssimo, mas acontece. Eu fico perguntando quanto tempo nós levamos para fechar o diagnóstico desse paciente? Mais de 7, 8 anos. Por que aconteceu isso? Nos dias atuais, provavelmente isso não aconteceria, ou não deve acontecer mais no serviço especializado, porque há protocolo de investigação. Se essa paciente vai abordada por um serviço de cardiologia muito especializado, provavelmente faria uma investigação mais pontual. A abordagem é minimamente invasiva, toracotomia lateral, né? E faria a biópsia e o diagnóstico seria feito bem precocemente. Qual é o impacto disso? É o custo-benefício. É emocional para a paciente, para a família, e o custo também financeiro para o sistema de saúde. Essa paciente gastou muito dinheiro para até chegar ao diagnóstico e a conduta terapêutica que foi feita no final. De maneira que isso é um dado importante. Então, eu imagino que toda vez que apresentasse um caso incomum para um médico clínico, ele vai levar 3, 4, 5 anos para fazer aquele diagnóstico. Isso não está uma boa medicina, né? Então, hoje em dia, nos hospitais mais especializados da cidade,
os protocolos são colocados para que realmente isso não aconteça. Né? Isso tem um lado positivo, que é a questão de você economizar recursos, né? Tempo, e beneficiar também o paciente. Então, dado o seguinte, esta é a lição de que, diante de um caso que é incomum, a equipe deve se reunir. Imagina lá em Michigan, em Boston, um caso desse incomum no hospital de Harvard, no college, a equipe se reúne para definir o que vai fazer. Se resolve isso em meses, semanas a meses, e não em 7, 8 anos, como foi o nosso caso aqui. Provavelmente isso é uma lição que a gente traz. Sabe? Só um momentinho. Os advogados, a maneira de discordar é a maneira gentil de discordar. A data vênia, professor, eu vou discordar do senhor. Numa coisa, essa paciente, ela atravessou a epidemia de Covid, que foi um período que ficou tudo parado. Ela resistiu a fazer as coisas. E até, apesar de ter sido muito tempo, houve questões que dificultaram. Eu quero até parabenizar pelo hospital ter dado esse diagnóstico. Eu entendi o que o senhor falou, mas nesse caso, eu achei que foi um diagnóstico brilhante. Porque ela raciocina com o ecocardiograma que não mostrou imagem, que essas imagens já existiam. Mostrava aquele pós-cinesia, mas rapaz, ele estava parado porque tem um tumor ali. Não é um tumor pequeno, não. Um tumor que tinha 5 centímetros. O diâmetro do ventrículo normal deve ser 5 centímetros. E diástole. Então, eu entendi o que o senhor falou de uma forma genérica. Mas, nesse caso, eu louvo quem deu o diagnóstico. E só acrescentar, a proposta não pode ser biópsia externa para esse caso. Tinha que ser intramiocárdica. Tinha que ir pelo endocárdio. Então, é uma toracotomia para o ventrículo esquerdo. Então, essa opção externa não existe, né? E a cirurgia daqui contraindicou por questões de entender que o tumor intramiocárdico não seria realmente ressecável. Foi uma surpresa muito boa esse tumor ser ressecável. Hilson nos deu uma notícia muito boa, que o entendimento é que seria pelo subendocárdio, através de cateterismo, e a equipe aqui tinha algumas restrições para fazer, podia ter comprometimento do músculo papilar, de cordoalha na época, e a cirurgia cardíaca achou melhor não fazer. Quando a gente quis mandar essa paciente para fora, e aí foi para São Paulo ou Pernambuco, ela se recusou. Porque contato com clínico, ambulatório civil de transplante, que era o que a gente imaginava, se um dia ela tiver sintoma e tiver que operar, é para transplantar, porque não se pode tirar um pedaço do ventrículo esquerdo, não se pode. E costurar. Tem um cirurgião que já fez isso no passado e deu tudo errado. Neste caso, o colega da cirurgia, ele conseguiu excisar o tumor sem tirar o miocárdio normal, o que não aparecia nas lesões de ressonância. Foi realmente uma surpresa muito boa ter podido ressecar esse tumor. Então, e para finalizar, quando a gente vai para a literatura, tumores cardíacos primários, eles são raros. Tumor cardíaco, como geral, não é, porque tem muito implante secundário, né, professora? Em estudos de autópsia, o problema é que o paciente morre antes da doença de base e não dá o diagnóstico do comprometimento cardíaco. Mas dos tumores cardíacos, os que mais são indicados de fazer alguma coisa são casos difíceis e geralmente, biópsia no caso, e de localização mais acessível. Mas se você for para a literatura, muitos casos são conduzidos cirurgicamente. A imagem já faz a sugestão e vai para a cirurgia, excisar o tumor e ali é estudado do ponto de vista anatomopatológico. Biópsia é muito raro. Não, é assim. Mas mesmo na literatura, não daria. Nem nesse caso. Mas como a gente não sabia o que era, né? Que era o amartoma, tá. Como a gente não sabia o que era, a gente ficou olhando essa literatura e imaginando que, se fosse para uma cirurgia, que fosse um local onde pudesse resolver na hora. Porque aqui a gente não teria serviço de transplante. Mas, de fato, ela recusou, tínhamos feito contato de diferentes vias e a paciente preferia ficar aqui. Enfim, aí são outras questões. A questão é que, para esse caso, a biópsia provavelmente não iria fechar o diagnóstico, porque o amartoma é a proliferação de células e tecidos que já existem naquele local. A biópsia ia descrever células e tecido da área cardíaca, cardiomiócitos, nervos, vasos, que já existe, a dizer que era tecido inespecífico. Isso. Provavelmente não ia fechar como amartoma. Bom, pessoal, foi grande aprendizado aqui, veio sempre essa sessão. Eu tenho estimulado que as pessoas achem o seguinte, a sessão anatomo-clínica é coisa muito complicada. Não é. Aqui a gente viu, começou a raciocinar do início, como se raciocina na clínica, na atenção básica, em qualquer lugar, o raciocínio clínico é sempre o raciocínio clínico. É como foi feito aqui, Adriana, com todo mundo, quais são
qual é a lista de problemas, vamos pensar, depois a gente vai. Você tem certeza, você pode falar isso? Tem que ter cuidado, a gente tem que ter dúvida das coisas, não é? Tem que ter dúvida das coisas, tem que ter dúvida, inclusive, das imagens também. A ressonância, a gente confia mais, é bom você dizer isso, né? Mas a ultrassonografia o eco poderia estar desviando a gente aqui, né? Dizendo que não tinha, quando na verdade tinha uma alteração. Então, a clínica é soberana. Então, pessoal, venham sempre a sessão anatomo-clínica, que é realmente um aprendizado para todos nós. E aqui termina.